Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Meu nome é Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Hoje tem programa novo! Hoje estreando um programa novo. E quantas edições ele vai ter vai depender de vocês. Calma aí que eu vou explicar. Novo programa: existe vida após a cegueira? Então, muita gente pergunta, muita gente entra em contato. Então o objetivo do programa é contar histórias de pessoas que vivem com a deficiência. Eu não gosto de falar que superaram a deficiência, porque a deficiência eu não superei, ela está aqui. Mas eu convivo com ela e, apesar dela, com ela, tendo ela minha companheira, eu faço muitas coisas, inclusive os vídeos para vocês. Então eu vou começar contando a minha história e quero pedir, você quer aparecer aqui no programa? No novo programa do Histórias de Cego? Existe vida após a sua cegueira? Manda contato pra gente. historiasdecego@gmail.com. Conte a sua história e você vai correr o risco de aparecer aqui, ó, no Histórias de Cego. Resumidamente, minha história, porque existem, eu já gravei outros vídeos no canal contando mais detalhadamente. Eu nasci com glaucoma congênito. Entre a descoberta do glaucoma, quando eu tinha 8 meses, foi descoberto porque eu ficava no carrinho de bebê de barriga para baixo. Eu não conseguia ficar olhando de barriga para cima como os bebês ficam, porque a luz sempre me incomodava muito. Então, entre 8 meses e 5 anos, eu fiz 16 cirurgias, muitas delas para baixar, a maioria delas já para baixar a pressão no olho, né? Porque o glaucoma dá uma pressão muito grande no olho, era com anestesia geral, eram coisas bem complicadas, a recuperação era bastante ruim. Eu tinha que ficar num quarto escuro por horas, às vezes dias, e alguém tinha que ficar segurando a minha mão para não botar a mão no curativo e tirar. Quando não tinha as cirurgias, as operações, eu tinha que conviver com colírio, e isso a visão baixando. Eu enxergava um pouquinho, mas a visão baixava, e eu só podia brincar num quarto escuro, porque a luz do sol me incomodava muito. Com 5 para 6 anos eu perdi a visão, tanto que o meu último ano de jardim de infância foi já com tarefas táteis. Eu estudava no Instituto Benjamin Constant, escola para cegos, e eu pergunto, isso foi uma boa notícia? Na época não, com certeza não. Mas agora eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque minha família passou a não mais ficar esperando uma cura. Todo mundo entendeu, pô, beleza, o Marcos é cego e a gente vai ter que conviver com isso. E eu, claro que na época eu não fiquei nem um pouco satisfeito, mas hoje eu vejo que a minha vida foi muito boa depois da minha deficiência. Nada de cirurgias, nada de colírios. Eu lembro, minha avó ficava na esperança, ficava acendendo e apagando a luz do quarto para ver se eu sabia. Ficava, Marcos, está acesa ou está apagada? Ela queria arrumar um resquício de visão, eu ficava inventando, porque eu não enxergava, né? Eu ficava inventando para ela. Eu lembro até hoje que ela me mostrou uma luzinha no som que o meu tio tinha, e ela falou, Marcos, que cor que é essa luzinha? Eu falei, vermelha, mas eu sabia, eu tinha escutado alguém falar que era vermelha. Ela ficou toda feliz, vovó Pocotó, que hoje está no céu, e ficou toda feliz com essa luz vermelha, que na verdade eu não vi nada, só falei para agradar ela. Enfim, estudei no Instituto Benjamin Constant, fiz minha vida sendo cego. Tudo que eu conquistei e que eu deixei de conquistar foi com e apesar da deficiência, vários preconceitos, mas várias conquistas. Passei para o Colégio Pedro II, fiz um concurso com vários alunos, sem cota, né? Que na verdade não tinha vaga especial para pessoa com deficiência. Passei em 3º lugar, eram 30 vagas, milhares de inscritos. Estudei 2º grau maravilhoso. Faculdade também fiz vestibular, não tinha vaga especial para pessoa com deficiência. Entrei no UFRJ, era o único cego do meu campus, fiz jornalismo, me formei. E quando eu falo que eu fiz isso, não é que eu sou melhor do que ninguém, não. E não é que você conseguiu, todo mundo pode conseguir. Eu tive as estruturas, eu tive uma família que me apoiou, eu tive uma mãe que nunca me deixou ter pena de mim mesmo, eu tive um pai que sempre me incentivou nos estudos, que sempre me ensinou, sempre leram para mim, minha irmã, todo mundo. Então, que eu quero sempre frisar eu consegui muito graças a mim, mas muito graças à estrutura que eu tive. Então outras pessoas também precisam de estrutura, precisam de incentivo, precisam ter o fim do preconceito para elas também chegarem a esse patamar. Não que eu seja o único, tá? Não estou aqui vendendo a história de que eu sou o melhor cego do Brasil. Longe disso, tem pessoas muito mais bem-sucedidas. Eu conto aqui no canal a minha experiência. O que eu quero mostrar com esse vídeo a minha vida não terminou por eu ser cego. Pelo contrário, eu fiz o vídeo mais visto do canal é 10 momentos em que até você ia querer ser cego. Por quê? Porque tem vários momentos engraçados. E a gente atrai muita gente boa. Quantas pessoas maravilhosas eu fui conhecendo ao longo da vida, pessoas que me ajudaram, seja na escola, na faculdade, nos trabalhos que eu tive. E certamente a cegueira ajudou a aproximar
Porque, cara, cego como para-raio, na minha opinião, a gente só atrai pessoa boa. Pessoa que é chata, nem fala com a gente. Olha que coisa bacana, né? E viajei já para vários países, uma coisa que eu amo. Trabalhei em grandes projetos como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Dei curso fora do Brasil, falo 4 idiomas, fiz minha vida, casei, namorei, enfim. Minha vida foi normal, claro que não estou falando que a minha vida foi um mar de rosas, nem de todo mundo mas a gente precisa aprender a tirar o lado bom da vida, senão a gente vai passar a nossa vida inteira reclamando. A deficiência, ela me explica em alguns aspectos por conta da falta de acessibilidade e do excesso de preconceito, mas ela não me define enquanto pessoa. Ela não limita quem eu sou. Ela pode limitar o que eu posso fazer, mas ela não limita quem eu sou. Eu posso ser muito mais parecido com você que está me assistindo, que a gente nem se conhece, do que com um amigo meu cego, que às vezes tem gostos diferentes. Então a cegueira, ela não determina ninguém. Joguei futebol, fui da seleção brasileira de futebol de cegos, fui o primeiro cego brasileiro a esquiar, sou atualmente o maior youtuber cego do Brasil, 185 mil inscritos nesse momento, mais de 4 milhões de visualizações, faço palestras em diversos lugares. Então a cegueira, ela me alavancou e ela me fez perceber o seguinte, amigo, com tantos estupradores, corruptos, ladrões que enxergam, eu poderia pensar, nossa, que injustiça enorme eu ser cego, mas eu encaro isso como uma missão para falar para as pessoas que a deficiência, ela pode ser um ponto fora da curva, mas ela é o início de uma longa e linda caminhada e que você pode ser protagonista da sua vida. Essa é a minha história, esse é um pouquinho do que sou eu e eu quero saber a sua. Quer participar? Quer aparecer aqui no História de Cego? Mande sua história para historiasdecego@gmail.com e aí você vai ser parte desse quadro. Valeu? Histórias de cego como você nunca viu e nem eu.